Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Um belo sábado. Hoje eu vou fazer umas comprinhas para pai e para mãe. E aí eu tenho que comprar leite desnatado, sair, né, para comprar. E um iogurte fit que pai pediu. Porque meu irmão teve que fazer um procedimento de colocar um stent. Então, durante 4 semanas ele não pode fazer nada e provavelmente depois também vai ter que olhar, né? E o médico passou para ele que ele tem que fazer uma caminhada leve, ele não pode fazer academia e eu vim trabalhar, né? Ele vai vir de carro durante esse período para não ter que ficar esforçando demais. Então, nesse período eu vou ficar fazendo a compra lá para casa de pai e mãe, né? E as coisas que geralmente eu faço lá para casa. E além de tudo, hoje eu tenho que comprar aveia em flocos e leite semi-desnatado também, ou desnatado, sei lá, os dois tanto faz, que o resto toma tanto um quanto o outro. E ontem eu fiz compra, eu tenho tireoide de Hashimoto e o ano passado eu sofri muito com problema de... Tava tendo umas urticárias, uns negócios e muita dor, ou às vezes era no braço, ou às vezes no antebraço, às vezes no braço, às vezes no outro braço, às vezes na perna também. E é uma dor assim, dói muito. Dói demais da conta. Eu, hein? Deve ter sido um... Esse pessoal fica mandando tanta coisa que a gente acha que até que o telefone tá tocando. Mas não foi, o telefone tocou não. Aí ontem eu fui, retornando o que eu tava falando, ontem eu fui no supermercado, né? Esqueci de levar o carrinho, deixar o carrinho no carro. E aí eu tive que, aí, uma preguiça de, uma preguiça de andar, de subir e depois ter que voltar na garagem para poder pegar as coisas que eu comprei. Eu carreguei no braço. Aí olha, o resultado, não sei se tá dando para vocês verem, tá alto aqui, olha. Aí tô com o braço, esse aqui tá assim, ó. Esse aqui o braço tá inchado aqui, ó. Só por causa da sacola, de eu ter colocado a sacola, várias sacolas aqui, me causou isso. Isso não é a primeira vez, eu já sabia que ia acontecer, mas eu apostei, né? Aí no final, quando chega no final da tarde, a minha mão não tava mexendo, tava dura, não podia mexer. Parecia que eu tinha quebrado o braço aqui, ó. Fica parecendo até que eu quebrei o braço, ó. Tá inchado. E aí eu tomei ibuprofeno e tomei paracetamol para dor e outro anti-inflamatório. Geralmente, agora de manhã eu tomei um bilastina, que é remédio para alergia, porque foi o que o reumatologista passou para mim. Que eu fiz vários exames, muitos exames. Assim, eu tenho várias inflamações, mas não deu ao certo o que era. No final, ela me pediu para poder ir pra dermatologista. Aí fui na dermatologista, aí ela passou o negócio da caneta aqui, a tampa da caneta aqui, olha. Aí deu reação na hora, assim. Esperou só um pouquinho e deu como se fosse isso aqui. É como se eu tivesse alguma coisa de contato, uma reação de contato. Aí no final eu fico assim, será que eu tenho o quê? Fibromialgia? Será que o meu é fibromialgia? Porque como eu tenho tireoide de Hashimoto e é uma doença autoimune, eu posso ter outras também, né? É ruim porque a dor é tão grande que você não consegue dormir. Muito. Então dá vontade de cortar o lugar onde que tá.
decepar o trem pra não sentir mais aquela dor. Dói muito. Dói o dia inteiro. Tem vezes que o paracetamol não faz efeito, nem outros. Então tem outros remédios que ela me passou também, que é justamente quando eu senti dor. Chega de conversa e vamos. Ai, Senhor Deus. E vamos. E vamos pro supermercado. Eu gosto de dirigir com música, mas infelizmente sai rodando aqui. Fechar o portione. É interessante como que a gente puxa, herda muitas coisas dos pais da gente. E às vezes os nossos pais não têm a doença, mas carregam a doença dos ancestrais. E às vezes pula a geração deles e cai na gente. Às vezes nem os avós tiveram, nem os pais da gente teve, mas o parente dos avós da gente tem uma doença autoimune e você acaba tendo também. A parte cardíaca, por exemplo, é de mãe. Então, o meu irmão, na loteria, ganhou a parte cardíaca. A parte do glaucoma foi do meu avô. Então, assim, os meus dois irmãos têm glaucoma. Eu não tenho glaucoma, mas eu tenho problema no olho esquerdo. Apesar que eu fiz cirurgia, né? E coloquei lente intraocular. Por isso hoje eu não uso óculos. Nossa, a única coisa que eu posso dizer é que assim, meu Deus do céu, que maravilha que é. Se eu soubesse que era tão... Nossa, desde os 12, 13 anos que eu uso óculos. Então assim, eu gostava muito de esporte, de vôlei, de tudo. Quando eu comecei a usar óculos, isso me limitou demais da conta. Muito! Nossa, mãe de Deus! É péssimo. Aí agora, depois de quase... Não, de quase não. De mais de meio século de vida. É que eu não tô usando óculos. Então assim... Aí é bom demais. Nossa, mãe. Isso é a mesma coisa do... Às vezes a gente foge de um problema e ganha outro. Eu tinha muito problema de cólica, muito problema quando eu ficava menstruada, no ciclo, né? E meu problema sempre foi hormonal. Então quando eu tive mioma, 45 centímetros de mioma, eu operei, meu Deus do céu, que maravilha. Jesus, por que não tiraram essa porcaria? Já tinha filho, por que não tiraram essa porcaria antes? Por que eu sofri tanto durante tanto tempo? Mas aí eu já tava começando a menopausa, a ter os sintomas da menopausa. Só que depois eu tive o problema no cisto no ovário. Eu já tava, né, quando operou o mioma, eu já tinha esse cisto. Aí o médico, ele só limpou e
continuei com o ovário. Só que depois de 10 anos, Nossa Senhora, Jesus, foi um problemão, porque eu não sou uma pessoa muito que vai ao médico. E quando eu vou, já tô na hora da morte. E o meu coincidiu justamente no período da Covid. E graças ao Jonathan, ele é técnico de enfermagem, estava trabalhando para mim lá em casa, e ele arrumou uns exames com o médico que trabalhava no hospital. Falou com o médico que eu cuidava de todo mundo, mas não cuidava de mim, que eu não, durante o período que estava lá, não me viu uma vez indo ao médico, procurando um médico. Aí eu fiz os exames. Foi através desse exame ali que eu descobri que o meu TSH estava zerado. Não estava zerado não, estava lá em cima. Aí eu não me recordo, eu tenho que olhar no exame. Aí eu descobri que eu tenho tireoidite de Hashimoto. E por que eu descobri? Porque a médica, ela cuidava de uma outra parente, né? Jesus. Então, assim, é uma parente, assim, que ela é mais parente do meu avô do que minha. Aí eu descobri que tinha tireoidite de Hashimoto. E eu tinha que controlar, porque eu tinha que operar. Eu não poderia operar se eu não controlasse. Só que ela não me deu remédio. Ela falou que eu tinha que eliminar o estresse. Só que como é que você elimina o estresse? Né? Complicado. Estou vindo aqui no supermercado BH, na Carivarejo, para ver se eu encontro leite para comprar. E talvez até o iogurte de pai. Pai gosta do leite fit. Eu acho que não vou conseguir encontrar não. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu sei que eu caguei no trem. Desculpa a palavra. E aí eu descobri que eu tenho tireoidite de Hashimoto. E agora eu tô cheio de macacoa. Então tá.